Fala trader, tudo bem? Vamos então estar passando aqui o fechamento do nosso indicador, o alvo indicador. Lembrando que ele já vem com stop loss e alvo definido, ele já te dá o exato ponto de entrada e saída da operação. Esse indicador ele serve para mini índice e mini dólar, especialmente para o Gold no Forex, mas para quem opera B3 ele vai estar funcionando para o mini índice e o mini dólar. Ele serve para ativos que têm mais volatilidade. Então, os ativos hoje que a gente aí tem a maior volatilidade seria o ouro, ali no mercado de Forex, e na B3 a gente teria o mini índice e o mini dólar. Então, para quem ainda não entende como é que funciona esse nosso indicador, eu vou estar explicando como que funcionam as regras e como que a gente opera com ele. Então, basicamente, a gente tem a seta, que é um indicador de agressão. Então, as setas representam a agressão do mercado. Sempre que tiver uma agressão compradora ou vendedora, essas setas vão aparecer. E a gente também vai ter a regra de coloração. Então, a regra de coloração para compra ela vai ficar verde e para venda ela vai ficar vermelha, prevendo aí os melhores movimentos do mercado. E como é que a gente vai trabalhar com esses dois indicadores juntos? Não são em todas as setas que a gente vai comprar ou vender, e também não é em toda regra de coloração que a gente vai comprar ou vender. Os dois indicadores, eles trabalham juntos. Então, a primeira coisa que eu vou esperar é a indicação da seta. Eu preciso esperar que a seta apareça para me indicar a agressão daquele momento. Então, eu só vou querer entrar por uma venda ou por uma compra se eu ver que tem agressão de compra ou de venda. Fora isso, eu não me interesso em abrir uma operação. E o segundo sinal que eu vou esperar é a regra de coloração verde ou vermelha. Então, como que isso vai funcionar na prática? O pregão ele começou nessa linha pontilhada, esse aqui é o do CHA-USD, do ouro, né, de hoje, e ele já começa com uma regra de coloração de alta. Então, nesse caso, eu não faço nada. Porém, logo no início do pregão, eu já tenho uma regra, perdão, eu já tenho uma agressão de venda representada por essa seta aqui. Então, o que eu iria fazer nesse momento? Eu já tenho minha agressão de venda confirmada aqui, eu só vou esperar a troca de coloração, que foi exatamente aqui. Então, nesse exato ponto, eu tenho meu gatilho para abrir a operação. Então, aqui eu vou efetuar uma operação de venda. Lembrando que eu falei que o nosso indicador ele vem com stop loss e alvo definido. Então, se eu abrir minha venda aqui, o meu stop loss ele vai lá no topo do movimento, exatamente aqui. E o meu alvo ele vai ser projetado de acordo com esse canal. Então, eu tenho um canal aqui, eu vou projetar ele para baixo. E eu vou colocar o meu alvo aqui. Repare que aqui ele não bateu o meu alvo. E por que que essa primeira operação do dia ela seria um stop loss? Lembrando que todo indicador ele dá stop loss, mas o nosso indicador no final ele sempre fica positivo. A gente só vai sair da operação se ele bater no nosso stop loss, que estaria aqui em cima, ou se ele trocar de regra de coloração antes, que foi o caso aqui. Então a gente entrou aqui e sairia aqui. Então, nesse caso, o dia iria começar, a gente teria esse stop loss, um stop loss curtinho, mas que foi um stop loss no nosso operacional desse dia. A nossa segunda operação seria essa daqui. A gente teve uma agressão de venda aqui e depois da agressão de venda a gente teve a troca de coloração. Mesmo que a seta está aparecendo aqui, ó, tem a setinha de compra aqui, mas o box já está vermelho. Então a gente vai entrar vendido. Então eu vou colocar a minha entrada aqui e o meu stop loss lá na máxima daquele movimento. Então aqui eu tenho esse canal, né? Esse canal aqui que representa a minha volatilidade. Então, se esse canal representa a volatilidade que eu tenho nesse momento, eu vou projetar esse canal para baixo. Então, eu pego esse canal, projeto para baixo, e aqui a gente teria então nosso primeiro gain, que seria maior do que aquele nosso stop loss, porque esse canal ele é maior. Então, nesse caso aqui, a gente estaria 1 a 1, mas já estaria no positivo. Essa foi então a nossa segunda entrada.
E logo após essa entrada a gente teve aqui a agressão de venda, mas aqui a gente não faria nada, né? Porque a gente só opera na agressão de venda quando ela aparece na coloração verde e depois tem a confirmação. Resumindo, ele também é um indicador de reversão de mercado. Então a gente precisa que ele apareça, igual nesse exemplo aqui, na ponta compradora, indicando agressão de venda, e que depois ele nos confirme a venda. Mas reparando que aqui embaixo a gente também teve uma agressão de compra, que seria a nossa terceira entrada. Então, quando começou a aparecer essas agressões de compra aqui, a gente só estaria esperando por uma troca de coloração, que foi aqui. Mas por que que a gente não entrou comprado aqui? Porque logo em seguida, depois de aparecer essas 4 agressões de compra, começou a aparecer a agressão de venda. Então, por isso que é interessante a gente saber interpretar o indicador. Então, se aparecer uma agressão de venda antes da troca de coloração, a gente não entra comprado. Isso vai te evitar muito stop loss, como seria esse caso aqui. Então, a gente entrou vendido aqui somente aqui, porque a gente teve a agressão de compra aqui e a troca de coloração aqui. Não apareceu nenhuma setinha de compra antes. Lembrando que aqui apareceu a setinha de compra, mas a regra de coloração já tinha trocado. Então, segundo as regras do indicador, nós entramos vendido aqui. E aqui novamente nós entraríamos vendido. E é claro que já deu para ver que bateu o nosso alvo. A gente entraria aqui vendido, nosso stop loss aqui em cima. Aqui então a gente tem um canal de volatilidade e a gente projeta esse canal para baixo. E aqui então a gente tem mais um acerto do dia. Lembrando que aqui eu estou passando no gráfico de M5, mas você também pode estar operando em outros gráficos. E aqui então eu só tive 3 entradas até agora. Logo em seguida começou a aparecer um monte de agressão de compra, porém antes da troca de coloração eu tive uma agressão de venda, ou seja, eu não entrei comprado aqui. E também não entrei vendido aqui, porque apareceu uma agressão de compra antes de trocar a coloração. Então, apesar de ter dado aqui um movimento de baixa muito bom, mas aquele momento era um momento de lateralização e o nosso indicador ele aponta que o mercado está lateralizado e ele não vai deixar você operar nessas regiões. Então, o indicador ele é inteligente a ponto de conseguir detectar essas lateralizações e automaticamente você não vai estar operando nesses canais aqui. Então, repare que foi só 3 entradas que a gente teve, né? Pelo menos até agora. Agora já é meio-dia. Estou fazendo esse vídeo para vocês agora meio-dia. A gente já teve 3 entradas. A gente teve 2 acertos e um loss, e mesmo assim a gente vai ficar muito positivo. Então, esse foi as entradas do nosso indicador do Shao USD de hoje, do Gold. Espero que vocês tenham entendido como que o nosso indicador funciona e eu tenho certeza que esse indicador, esse operacional é tudo que um trader precisa para se tornar consistente no mercado financeiro. Ele está anulando toda Ele anula todo o emocional do trader na hora da operação. Ele consegue prever os melhores movimentos, seja de alta ou de baixa. Lembrando também que ele já vai te dar o stop loss e alvo definido. Então isso é muito importante para quem tem aí para quem não tem um operacional bem definido. Esse indicador vai te entregar tudo isso. Então espero que goste e até a próxima.